Apesar de que eles falaram que dava para fazer até. Só que eu acho que é muito, né? Eu acho assim, se a gente for fazer no que o SEI, no padrão que o SEI tem de aula, é 1h30. Eu falei, nossa, 1h30 é muita coisa. Imagina 3 horas por, por sábado, aí o pessoal vai enjoar daí. Mas beleza, obrigado por vocês terem vindo e queria pedir para algum de vocês fazer oração. Pode ser você? Pai, pode fazer. Amém. Então, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler essa semana, mas esses capítulos do Doutrina e Convênios eu considero eles bem interessantes, assim, apesar de eles estarem no meio de dois capítulos muito bons, né? Que é o do sacerdócio o próximo capítulo do 88 é a Folha de Oliveira, né? Que fala das promessas de paz do Senhor, tal, uma coisa bem, é bem legal esse capítulo também. E, mas esses três eles falam de alguns assuntos interessantes, né? Eles estão localizados ali na época em que Joseph ele estava fazendo tradução da Bíblia, de Mateus, e foi numa época também que estava tendo alguns problemas na igreja, né? Com relação à lei da consagração, né? A lei da consagração, só entrando assim nos detalhes, assim, acho que todos nós sabemos o que é, mas para quem for ver depois a aula vai ter curiosidade talvez de pesquisar. A lei da consagração é uma lei que ela é celestial, ela precedeu o dízimo, né, nessa dispensação, né? Quando o Senhor ele viu que as pessoas não estavam preparadas para viver segundo a lei da consagração, ele deu uma lei menor, que é a lei do dízimo. E aquelas coisas, eu considero que aquele capítulo 85 que fala sobre isso, sobre esses problemas que o bispo da igreja teve, ele também diz respeito ao dízimo, né? Eu, pelo menos na minha opinião, eu acho que a igreja também considera que foi importante manter esse registro, por causa que as bênçãos que estão prometidas ali se aplicam também à questão do dízimo, né? Porque quando nós aprendemos na igreja que as pessoas que pagam o dízimo, elas vão ter, independente se elas são fiéis ou não, se elas pagam o dízimo, elas vão ser preservadas na segunda vinda, né? Ali a promessa também se estende a essas pessoas, né? As pessoas fiéis do reino que pagam o dízimo, elas vão ter, o nome não vai ser riscado do livro, né? Então, do livro da vida. É bem interessante. Mas vamos pegar ali, só vamos abrir no Doutrina e Convênios, 85, 35, 9 e 11. Vamos ver. Quem de vocês puder abrir, né? Você está com ele aberto aí? 85, 35, 9 e 11. Se puder ler para nós. Pode ser também. Ótimo. É contrário à vontade e ao mandamento de Deus que os que não recebem sua herança por consagração, de acordo com a lei dada por ele para cobrar os dízimos do seu povo, a fim de prepará-los para o dia da vingança e queima, tenham seus nomes registrados com o povo de Deus. 5, é. Seus nomes não serão encontrados nem os nomes dos pais, nem os nomes dos filhos escritos no livro da lei de Deus, diz o Senhor dos Exércitos. E todos aqueles que não se acharem inscritos no livro de recordações não terão herança alguma naquele dia, mas serão feitos em pedaços e sua porção lhes será designada entre incrédulos, onde há choro e ranger de dentes. E o outro, aqueles que são do sacerdócio, e aqueles que são do sacerdócio maior, cujos nomes não estão escritos no livro da lei, com que apostataram ou que foram eliminados da igreja, assim como o sacerdócio menor ou os membros, aquele dia não encontrarão uma herança entre os seus povos. Exatamente. Eu acho interessante que a igreja, eu não sei se vocês sabem, mas a igreja ela mantém os registros dela de maneira muito, assim, impressionante, assim, quer dizer, que tem umas montanhas lá em Utah que
subterrâneo lá, guarda um monte de registro da igreja. Então, assim, por quê? O senhor, ele realmente, ele vai analisar os registros da igreja, o que as pessoas fizeram, ou se elas pagaram ou não o dízimo, o que foi escrito por essas pessoas, porque aí é uma promessa também de que a história dos membros da igreja também ia ficar registrada, né? Tanto daqueles que apostataram, quanto daqueles que estão sendo fiéis. E a gente vê que tem cargos de historiador, né? Não, claro, não historiadores como membros da igreja como nós, assim, mas as pessoas que são pagas pela igreja para fazer a história da igreja, vieram aqui uma vez em Foz do Iguaçu, né, alguns tempo atrás, né? Vieram procurar alguns membros antigos para saber da história, saber da história da estaca. Então, você vê que a igreja tem uma preocupação grande com isso, né? E o senhor, ele vai analisar, ele fala que vai julgar as pessoas pelos livros que foram escritos, né? Esses livros podem ser várias coisas, né? Agora, conforme a pergunta que tem no manual ali, o que a gente pode aprender com a instrução dada pelo profeta em relação aos que não seguiam as leis de Deus, né? O que vocês acham? Qual que é a importância, assim, talvez, de ter um nome escrito dentre os santos, né? Porque ele compara ali com o livro de Esdras, né? Esdras, é, Esdras 2, versículos 60 e 61, acho que é. Esdras 2, 60 e 61. O que acontece? No Esdras 2, 61, fala que alguns portadores do sacerdócio, lá na época do Velho Testamento, eles foram se reunir com a igreja e o profeta falou, não, vocês não estão contados aqui no registro, né? Eles não tinham o nome no registro, né? Eles tinham supostamente autoridade, né? Mas não tinham o nome constando ali nos anais da igreja, né? Então, se quiser ler, Thiago, você sabe. Não, é que, na verdade, quando a gente conta a primeira coisa ali, é que aqueles povos que vieram até Esdras e até o dia são os samaritanos. Depois vai ter aquela briga lá na frente. Aham, sim. Por que você fala com os samaritanos, essas coisas? O que é? Teve aquele período histórico, né? Sim. Teve as guerras, e o povo do norte, das 10 tribos do norte, né? Elas se misturaram com outros povos. Né? Porque uma das leis mosaicas era que os judeus só podiam casar com uma judia e vice-versa. Por quê? Porque nesses livros você encontra a genealogia do pessoal. Sim. Então começa lá com Abraão, desde aquele tempo. E daí lá no final vai ter o Tiago. Sim. Então o Tiago tem a mãe dele, vai ter o avô, a avó e assim por diante. Sim. E aquilo ali, principalmente numa família sacerdotal, a gente está falando do sacerdócio faraônico, né? Sim. Então nisso era muito importante. A genealogia, A né, genealogia. da autoridade, né? Sim. E o que acontece? São poucos os povos que guardam a genealogia dos seus antepassados. Sim. Né? Os judeus são conhecidos por isso, outros povos são conhecidos. E é exatamente por causa disso. Por quê? Como é que você vai fazer algo que é sagrado, você falando que é descendente de Araão, por exemplo, e não tem o seu nome no livro? É. Que garantia que eu posso ter que você realmente é um descendente de Araão? Está falando Da época, né? Assim. Para fazer sacrifício, para fazer essas coisas, e não tinha genealogia que estava tudo marcada. Sim. Então, era só uma questão mais de saber, olha, é claro que não se aplica para nós, hoje que somos da igreja. Sim. Mas nós temos isso implícito na nossa linha de autoridade, se a gente for ver. Tem, né? Então eu tenho a linha de autoridade, que foi passada pelo não Matei, que foi passada por outro irmão, e que lá no início foi o profeta de Jesus. Sim, que recebeu de Deus, dos anjos, né? Assim, exatamente. Então, assim, dos apóstolos. a gente pode fazer essa comparação. Sim. Então, assim, mas eu já pensei da pergunta. A pergunta é, para nós do sacerdócio menor, que estamos longe da lei da consagração por enquanto, né? Sim. Nós que não somos a autoridade gerais, a nossa lei é o dízimo. É o dízimo, né? Sim. É o dízimo. Se a gente não paga o dízimo, né? A gente está sendo desonesto com o Senhor. Exatamente. Muito bom, Tiago. Foi bom. O que o profeta falou para aquelas pessoas é que eles não estavam contados. É a mesma coisa que eu que é. Eles não estavam contados.
estavam contados entre os santos. Sim. Porque eles não acreditam que o Senhor existia. Na verdade, eu considero assim que hoje seria o mesmo que a pessoa ser excomungada, né? Perder, perder o nome no. O nome apagado, tirado do registro, né? Ou não ser contada com as pessoas que foram fiéis, que pagaram o dízimo, que preservaram lá, vamos dizer assim, a sua genealogia da autoridade, né? Então, aconteceu algo parecido com Abraão. Se você estudar a história de Abraão, você vai ver que ele também tinha um pai que tinha autoridade, porque ele tinha recebido autoridade, mas ele tinha se apostatado, né? Então, foi preciso que outro portador do sacerdócio viesse e ministrasse, né, para Abraão, para que ele pudesse receber a autoridade de Deus, né? Então, é bem interessante isso daí. Pode falar. Bem difícil também. Pior do que não ser contado como bons é como diz ali na versículo que a gente deu. Será contado como bonito, né? Como os empréstimos. Então a gente vai ser contado, só que no livro errado. Sim. E no último dia isso aí vai contar muito para nossa salvação. Tudo que a gente faz na terra, a gente depende disso, a gente espera por isso. Exatamente. Nossos atos, naquela época, eu falando da história de Deus, eu admiro muito porque no mundo antigo, como a gente vê as escrituras, a principal coisa era a lei maior era Deus. Não importa o trabalho, não importa nada acima de Deus. Deus, né, era tudo. E hoje em dia tudo mudou, né? Hoje em dia o trabalho às vezes é mais importante, vamos na igreja uma vez por semana, deixamos de consagrar nossa maior parte do tempo, nossa família, nossos recursos para Deus e acabamos tendo a lei do dia. E essa parte de não consagrar, mesmo que a gente tenha a lei do vídeo hoje, né? A gente, em relação a que não seguir essa lei de Deus, a gente não consagrar nosso tempo hoje, para ler uma escritura, ler uma entrega, para vir um pouquinho, cumprir nosso chamado, por menor ou maior que seja, isso aí vai afetar diretamente na nossa salvação. Então, acho que Sabe o que eu considero assim? Isso que você falou é importante, Pedro, porque tem uma escritura que fala assim, mas tem várias, né? Uma bem famosa fala: conhecereis a verdade vos libertará, né? A gente aprendeu na aula passada o quê? Que uma coisa importante do Evangelho é você conhecer Jesus Cristo, né? Conhecer no sentido assim, pelo menos de entender quem ele é, né? Porque quando você lê lá nas Escrituras, na Bíblia, quando ele fala assim, muitos virão e falam, em seu nome fizemos muitos milagres, expulsamos demônios, não sei o quê. Ele ia falar, não, vocês não me conhecem, eu não conheço vocês, né? Quer dizer, então parte importante do evangelho é que a gente às vezes perde, não dedicando tempo da nossa vida para fazer as coisas de Deus, é que a gente não conhece Jesus, né? Você acaba não tendo aquele hábito de pensar, refletir, estudar, acaba que, eventualmente, se Jesus passasse por você, quem que é esse cara aí, né? Vamos supor, né? Se ele viesse de uma forma que não fosse cheia de glória, como, né? Aquela que a gente sabe que apareceu para Joseph e tudo mais, né? Então, pode falar, Tiago. temos uma coisa muito importante, né? Sim. Os primeiros capítulos de Gênesis, os primeiros 5 capítulos de Gênesis, e isso eu disse na aula passada, que a gente, né, se a gente ficar martelando nisso, talvez a gente não saia disso tão cedo, mas Deus é um Deus geracional. O nosso Pai Celestial, ele é um Deus geracional. Por que eu te digo isso? Se a gente encontrar os 3 livros padrões da igreja, Pérola e Grande Valor, Livro de Mormon e a Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar todas as gerações da humanidade. Todas. Todas. Então, o que aconteceu? Qual foi o pedido do Pai Celestial para Neto? Você vai lá pegar as placas de Labão. Para preservar a genealogia, né? Porque lá vai estar. Né, eles não sabiam que eles eram de José, da tribo, né, da descendência de José. E veja como que é importante a gente encontrar os nossos registros, a nossa linha geracional. Eu digo isso não porque o dízimo
é uma parte da nossa linha geracional. Sim. Né? Então, assim, Mas o que você está falando tem sentido, Thiago, porque, por exemplo, no 30 Convênio de 85 que a gente está lendo agora, foi na época que o secretário da igreja e o bispo foram escolhidos. Ali no capítulo fala, para preservar os registros da igreja, para fazer a genealogia das pessoas, para registrar a história das pessoas. Tudo isso tem sentido, Paulo, tem? Faz sentido. e é por isso que é importante a gente olhar para essas coisas, né? Como o Pedro falou, ó, a gente vai estar sendo contado no livro errado se a gente for Nico. Sim. Mas na percepção que eu tenho, é que se a gente estiver do lado dos Nicos, não é a gente que vai estar no livro errado, a gente vai estar no livro certo, porque a gente vai estar fazendo coisa errada. Sim. Entendeu? Então, assim, a Bíblia fala que pelos frutos nós conheceremos as árvores. Né? Jesus falando isso. Sim. E é por isso que é tão importante. Se a gente encontrar o livro da vida, por exemplo, em Apocalipse capítulo 16, é o livro de registro. É o livro de registro. Sim. Quem que faz isso? O trabalho de relatoria. Assim como nós temos o secretário, né, todas as capelas, e assim por diante, todos os organismos da igreja, nós também temos no céu os relatadores. Também tem. Que relatam, Os anjos falam, né? Os anjos relatadores. Tem um hino que fala, né? Anjos no alto anotam e vem, né? Então, assim, a gente